Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então, só relembrando que o nosso caminho a respeito do tema de forças intermoleculares. Então, em semanas anteriores nós definimos as forças intermoleculares e relembramos alguns conceitos importantes para tentar entender como é que essas forças que ocorrem entre as moléculas elas são geradas. Então, basicamente a gente ficou aqui trabalhando alguns conceitos para tentar entender o que gera a tal da polaridade na molécula, de modo a acontecer a força de atração entre uma molécula e outra. Aí, no último vídeo a gente entrou aqui, né? Começamos a falar sobre os tipos de forças intermoleculares e eu falei do primeiro tipo, que é ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, né? Então, a gente falou de uma forma bem tranquila ainda, né? Falamos quando que ocorre essas tais pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Então, vamos continuar aqui no nosso discurso, né? Vamos falar um pouquinho de um outro tipo de força intermolecular, certo? Então nós temos as tais pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que eu vou chamar de LH, né? Então, em que momentos, em quais situações elas ocorrem? Toda vez que eu tiver dentro de uma molécula o hidrogênio conectado quimicamente, né, por meio de uma ligação química com o FON, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, eu gero uma diferença de eletronegatividade muito grande. Por que o flúor, oxigênio e nitrogênio? Porque as eletronegatividades desses três componentes são as três maiores da tabela periódica, né? Aqui essa eletronegatividade é 4, aqui é por volta de 3,5 e aqui é 3. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Então, essa diferença, quando eu tenho a ligação direta, né? A ligação interatômica entre o oxigênio e o hidrogênio, eu gero uma diferença de eletronegatividade muito grande, ó. É uma diferença bem grande. E aí eu gero um dipolo negativo aqui bem grande e um dipolo positivo aqui bem grande. Certo? Aí quando eu penso na interação entre uma molécula de água e outra, olha lá. Esse polo negativo aqui atrai fortemente esse polo positivo. Mas precisa ocorrer a ligação interatômica para que ocorra a ligação intermolecular. Certo? Muito bem. Próxima ligação intermolecular que nós vamos falar aqui agora é sobre as forças de dipolo. Esse é um segundo tipo de interação intermolecular que a gente vai ver, né? Em que momento em que essas forças que eu chamo de dipolo-dipolo ocorrem? Elas ocorrem, anota aí, em moléculas ou entre moléculas também polares, mas que não tem H com FON. Então, toda molécula que é polar, mas que não tem a situação do H com FON, né, o hidrogênio ligado quimicamente com flúor, oxigênio e nitrogênio, então ali nessa molécula eu vou ter um tipo de interação, um tipo de força que ocorre entre as moléculas, de ligação entre as moléculas, que eu chamo de dipolo-dipolo. Professor, dá um exemplo aqui, ó. Então, HCl. Como é que é a interação entre uma molécula de HCl e outra molécula de HCl, né? Ó, veja bem, nós temos aqui, ó, um polo positivo e um polo negativo.
Como é que eu sei disso? Essa ligação ela é polar. Como é que eu sei? Pela diferença de eletronegatividade. O cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele puxa o par de elétrons mais para ele. Então tem uma densidade eletrônica aqui do lado do cloro muito maior do que do lado do hidrogênio. Então forma um polo negativo e um polo positivo. Pelo fato dessa molécula ser polar, ela vai interagir de uma forma bem forte com outra molécula de HCl, né? Então aqui eu também vou ter um polo positivo e um polo negativo. Esse polo positivo, essa parte positiva da molécula, vai atrair fortemente essa parte negativa dessa outra molécula, né? Essa ligaçãozinha aqui, ó, essa interação que também é forte, eu chamo de dipolo-dipolo. Certo, gente? Então, foge, escapa do H com FON, mas é polar. Beleza? Bom, é bom lembrar que a gente vai ver 3 das principais forças intermoleculares por enquanto, e depois a gente vai ver as propriedades macroscópicas e as forças intermoleculares, correto? Muito bem. Aí, depois que a gente trabalhar essas propriedades macroscópicas e as forças intermoleculares, a gente retoma para ver alguns outros tipos de interação que ocorre entre moléculas, mas dentro de uma mistura. Porque até agora a gente só está pensando na interação entre moléculas de substâncias puras. Então, se eu tenho um copo com água, né? Então, se eu tenho um copo com água, eu estou imaginando que eu tenho ali pura e simplesmente água, moléculas de água. Então, eu estou pensando na interação entre moléculas polares com ponte de hidrogênio, que tem ligação de hidrogênio. Ou então, eu tenho um copo com HCl. Eu estou imaginando que eu tenho ali somente moléculas de HCl. Agora, e quando eu tiver, por exemplo, uma mistura, por exemplo, de acetona e água dentro de um copo, né? Então, eu tenho moléculas de natureza diferente, eu tenho uma mistura. A pergunta qual que é o tipo de interação intermolecular que nós teremos ali? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso. A gente só vai ver misturas depois que a gente trabalhar exaustivamente as substâncias puras, ok? E pensar essas propriedades macroscópicas das substâncias puras, certo? Muito bem, então, só para a gente pensar numa escala de força intermolecular, a gente classifica as ligações de hidrogênio como sendo, né, essa interação chamada ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, a gente classifica como sendo muito forte, por causa desse polo positivo e esse polo negativo que são bem grandes. Já as forças de dipolo-dipolo, né, esse tipo de interação, eu classifico ela como sendo uma interação forte. Certo? E, gente, o legal dessa interação ou dessa idealização que a gente faz sobre essa ligação entre moléculas é que justifica o estado líquido, né, das substâncias. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a pergunta que não quer calar, que é meio filosófica, é: por que quando eu olho para um copo de água, as moléculas estão ali juntas, unidas, formando um líquido condensado, né? Por que essas moléculas não estão espalhadas pelo universo, né? Por que isso ocorre? Porque existe uma conexão entre elas, né? Então, quando eu olho para a molécula, para um copo com água, eu tenho ali um número gigantesco de moléculas que estão conectadas entre si, né? A formação de um líquido ela só é possível por causa dessa conexão entre as moléculas, porque a molécula se fecha em si mesma, né? Então você tem aqui H2O. Por que essa molécula não está bem distante dessa? Porque existe uma conexão entre elas, chamada ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. A mesma coisa quando a gente pensa a respeito de líquidos polares, que não tenham as tais pontes de hidrogênio, né? Então eu tenho substâncias líquidas
no estado líquido porque existe uma conexão entre as moléculas. Muito bem. Então, agora vamos passar para o terceiro tipo de interação intermolecular, que é o que a gente chama de forças de dispersão de London. Por que chama forças de dispersão de London? Porque talvez o primeiro a idealizar esse tipo de interação que ocorre entre moléculas foi o tal do Fritz London, que idealizou esse tipo de força, creio eu que em 1930, tá? Mas então homenagearam o camarada aí, tá? Forças de dispersão de London. Quando que ocorre essas tais forças de dispersão de London? Anota aí, ocorrem nas moléculas apolares. Professor, você não disse pra gente que o que traz a interação intermolecular é a polaridade de uma molécula, né? Quanto maior a polaridade, quanto mais polar for uma molécula, mais forte é a interação entre elas. Ou seja, a conexão entre uma molécula e outra depende visceralmente da polaridade das moléculas. Mas aí, professor, quando eu penso numa molécula de hidrogênio, né? Então tá aqui a moléculazinha de hidrogênio, ela é absolutamente apolar, né? Então ela tem o hidrogênio atômico, ele tem eletronegatividade 2,1, o outro também eletronegatividade 2,1, ou seja, eles puxam com o mesmo vetor de força daqui para cá e daqui para cá, né? Então, quando eu olho para o par de elétrons que faz a ligação química entre os átomos, eu posso dizer para você que não existe polarização desse par de elétrons nem para cá nem para cá, porque o vetor de força é o mesmo. Portanto, essa molécula é absolutamente apolar. Aí a pergunta que não quer calar é: se essa molécula é apolar, e quando eu penso na interação dela com outra molécula de hidrogênio, que também é apolar, ora bola, se não existe dipolo positivo nem negativo aqui, não existe conexão entre elas. Então a pergunta é: qual que é a conexão que existe entre elas? Não existe. Pois é, não é bem assim, né? Por que não é bem assim? Por causa do seguinte: o hidrogênio, na natureza ele existe na forma gasosa, justamente porque não existe muita conexão entre as moléculas. Muito bem. Acontece que eu consigo liquefazer o hidrogênio, né? Então, se eu olho para as moléculas no estado gasoso, né, elas estão vibrando muito fortemente, né? Porque essa é uma característica das substâncias no estado gasoso, né? Elas têm um grau de liberdade gigantesco, né? Então elas estão no movimento de translação, rotação e vibração gigantesco. Então não existe uma conexão muito forte entre elas, né? Não existe uma conexão boa. Mas aí, quando a gente pensa que é possível liquefazer, pegar essas moléculas que estão no estado gasoso e transformarem elas, né? Colocarem elas todas juntas no estado líquido, vamos pensar que isso aqui são moléculas de hidrogênio. Molécula de hidrogênio, molécula de hidrogênio, moléculas de hidrogênio, né? Então, se eu conseguir liquefazer o hidrogênio, isso quer dizer uma coisa. O que quer dizer? Quer dizer que se essas moléculas foram capazes de ficarem próximas umas das outras, quer dizer que estabeleceu-se uma conexão entre elas, né? Olha lá.
Então, existe uma interação que ocorre entre as moléculas apolares. E a prova cabal disso é que eu consigo liquefazer o hidrogênio. É claro que para eu liquefazer o hidrogênio, eu preciso de uma temperatura muito baixa, né? Porque enquanto ele está no estado gasoso, ele está girando, translacionando, vibrando, né? Não existe conexão praticamente entre uma molécula e outra. Quando eu abaixo a temperatura, olha o que acontece com as moléculas. Ó, a vibração, os movimentos, todos eles vão diminuindo, né? Porque a temperatura tem a ver com energia cinética, né? Com movimento. Então, se eu estou abaixando a temperatura, eu percebo que uma molécula fica mais lenta em relação à outra, tá? E aí, meus amores, o que que acontece? Vai acontecer o seguinte, antes da gente falar o que que acontece, vamos colocar aqui, ó, vou puxar aqui, ó, para aqui o assunto e vamos começar um assunto aqui, ó, para você entender o que acontece. Olha lá, vamos retomar um conceito que você já deve ter visto na Química Geral 1, que é o conceito de polarizabilidade. Polarizabilidade. O que é, professor, o que é polarizabilidade? Vou colocar uma definição aqui para você. É a medida da, entre aspas aqui, tá? Maciez da nuvem eletrônica. Da nuvem eletrônica de um átomo ou molécula. Muito bem, vocês adoram definições e eu também. Professor, o que é polarizabilidade? É a medida da maciez da nuvem eletrônica de um átomo ou uma molécula. Ou seja, quanto maior a polarizabilidade de uma molécula ou de um átomo, mais facilmente a sua nuvem eletrônica será distorcida para dar um dipolo momentâneo. Então, vamos dar um exemplo por meio de um átomo, para você entender essa maciez da nuvem eletrônica, né? Quando eu tenho átomos pequenos, né, ó, o átomo ele tem lá um núcleo carregado positivamente, né? E aí quando eu penso num átomo pequeno, ó, vamos pensar só em duas camadas, tá? Esse conceito é muito intuitivo, tá? É bem interessante e muito intuitivo, mas é o seguinte: quando eu penso num átomo bem pequenininho e com poucos elétrons, esses elétrons, eles estão muito fortemente presos ao núcleo, né? Então, o grau de maciez desses elétrons, ou seja, da nuvem eletrônica, ele é baixo. Porque eu não consigo, por exemplo, pegar a minha mão, né? E aqui a gente está fazendo uma super analogia, mas eu não consigo empurrar esse elétron, né? Eu não consigo puxar esse elétron, né? Essa nuvem eletrônica, ela não é uma nuvem fofa, né? Ela tá ali muito presa ao núcleo do átomo. Agora, quando que a maciez ou a polarizabilidade ela aumenta de proporção? Quando eu tenho átomos muito grandes. Então, quando eu tenho, por exemplo, um núcleo positivo, eu tenho várias camadas, né? E a gente pode pensar no átomo de Rutherford Bohr para exemplificar isso bem, né? A questão do modelo, às vezes, passa pela conveniência. Mas vamos lá, quando a gente pensa em átomos grandes, e aí tudo que eu estou falando para átomos vale para moléculas também, né? Olha só, esses elétrons que estão mais próximos do núcleo, na minha nuvem eletrônica, eles são difíceis de serem mexidos.
Mas esses elétrons mais externos, né? Os elétrons mais externos, eles estão menos presos ao núcleo, né? Então, o grau de liberdade para eu mexer com esses elétrons, ele é maior, né? Então, vamos dizer assim, a nuvem eletrônica, quanto mais afastado o elétron está do núcleo, a nuvem eletrônica ela fica mais fofa, ela fica mais macia. Então, eu consigo chegar aqui, empurrar esse elétron, puxar esse elétron, enfim, né? Então, o que é a polarizabilidade? É a medida, né, da maciez dessa nuvem eletrônica de um átomo ou molécula. Então, o que eu percebo de modo geral? Eu percebo que quanto maior for o átomo ou a molécula, vocês já viram esse conceito de polarizabilidade lá no Química Geral 1, tá? Então, o que eu percebo? Quanto maior o átomo e a molécula, consequentemente a molécula, maior é a polarizabilidade. Professor, e o que tem a ver esse conceito com o que a gente está vendo? Tem a ver com o seguinte, se uma molécula é facilmente existe uma polarizabilidade muito grande dessa molécula, e aí tem a ver com o seguinte, né? Ó, se esse elétron que está aqui, se a polarizabilidade dessa molécula é grande, quer dizer que eu consigo esticar a nuvem para lá e para cá, né? Então, quanto maior a polarizabilidade de uma molécula, mais facilmente eu consigo deslocar, né, a sua nuvem eletrônica para distorcer de modo a dar um dipolo momentâneo, gente. Aí é que tá, ó. Se eu pegar esse elétron, e aqui, é claro, a gente está pegando com a mão, a gente está fazendo uma grande brincadeira, mas se eu pegar esse elétron e puxar ele, esticar ele para cá, ó, né? Você concorda comigo que eu estou meio que polarizando o meu átomo, né? Esse lado de cá está ficando polarizado, né? Eu tô formando um dipolo momentâneo. Então, à medida que a molécula ou o átomo ele é fofo, né? Eu consigo apertar ele, né? Apertar ele ou esticar ele para cá. Então, eu consigo mexer nessa nuvem eletrônica de modo a distorcer ela e criar o que a gente chama de dipolo momentâneo, né? Então aí a pergunta que não quer calar vamos voltar aqui, ó. A molécula de hidrogênio, vocês acham que tem uma polarizabilidade grande? Não, né? Então ela não é uma molécula que facilmente a gente que tem uma polarizabilidade grande. Por quê? Porque ela é uma molécula pequenininha, bem pequenininha. Mas essa questão de ter a polarizabilidade, ela é uma questão universal. Todas as moléculas têm essa polarizabilidade. Moléculas menores têm num grau menor e moléculas maiores têm num grau maior, né? Então existe a polarizabilidade dessa molécula e dessa. Então, quando eu penso nesse conceito de polarizabilidade, olha só. Então, existe um movimento da molécula, né? Então, quando a gente pensa nesse movimento aqui, ó, pega ela com a mão e pensa nesse movimento, ó, o fato de se movimentar possibilita essa tal de polarizabilidade, né? De em algum momento, né? Quando é meio que mecânico isso, né? Quando eu penso na molécula vindo para cá, ó, né? E de repente ela para por meio de um choque, sei lá, qualquer, eu penso o seguinte, ó, tanto a molécula quanto o par de elétrons está indo. Quando ela para por algum motivo, o par de elétrons ele dá uma deslocada para cá, né? Ele continua andando, é que nem quando você está dentro do carro. Quando você dá uma freada brusca, os ocupantes de dentro do carro, né, eles tendem a dar uma sacudida com a cabeça, né, para frente e depois para trás. Isso daí é o que a gente pode chamar de dipolo momentâneo, né?
ocorre essa força de dispersão de London, ela é universal, ela ocorre em todas as moléculas. Ó, a gente está pensando na ocorrência, né? Forças de dispersão de London, elas ocorrem em todas as moléculas, mas nas moléculas apolares é o único tipo de força que existe, certo? Porque essas forças de dispersão, elas ocorrem onde ocorre a polarizabilidade. A polarizabilidade, ela ocorre em todas as moléculas, né? Que é o ato da nuvem eletrônica distorcer momentaneamente, tá? Ficou claro isso, gente? Então, no momento em que essa molécula, que eu carrego ela para cá, e paro, né? E o par de elétrons dá uma sacudida para esse lado, eu formo um dipolo negativo momentâneo aqui, ó. Eu formo um polo negativo momentâneo e um polo positivo momentâneo. E aí, isso acontece aqui e aqui ao mesmo tempo, né? De repente. Então, existe uma conexão que ocorre entre uma molécula e outra, né? E, aliás, uma molécula acaba induzindo a conexão com outra, né? Então, essa é a ideia de forças de dispersão de London. Ficou claro, gente? É uma interação, então, agora vamos classificar essa interação. É uma interação que a gente chama de muito fraca. Muito fraca. Que ocorre em moléculas apolares. É o único tipo de interação que ocorre entre as moléculas apolares, mas que também ocorre em todas as outras moléculas. Tá bom? Tá claro isso, gente? E aí, esse tipo de interação é muito curioso porque ele justifica o fato de eu conseguir liquefazer substâncias apolares, né? Então, ele justifica a conexão entre uma molécula e outra de hidrogênio de modo que elas fiquem todas juntas no estado líquido. Então, elas justificam uma condição experimental. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu compreender, então, forças de dispersão de London? Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Beijo, beijo e até a próxima atividade.